A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Maria de Lourdes. A paz do Senhor, irmã Ângela. A paz do Senhor a todos do canal Maranata Maranata. Sou a irmã Maria de Lourdes. Eu gostaria de contar um grande livramento que Deus me deu. Eu sou crente da Assembleia de Deus há muitos anos. Eu tenho só 28 anos, mas já passei por muita coisa. Desde pequena, o Senhor usou profetas para dizer à minha mãe que me amava muito e por isso me daria grandes livramentos. E sempre foi assim. Desde pequena, eu era muito levada. Eu já escapei de ser atropelada, eletrocutada, sequestrada. E tudo isso durante a minha infância. Eu era muito curiosa e buliçosa, mexia em tudo que não devia mexer, mas Deus sempre providenciava que chegasse alguém na hora certa para, através dessa pessoa, Ele poupar a minha vida, como Ele havia prometido à minha mãe. Deus é fiel. Mas há alguns anos atrás, chegou um garoto novo na nossa igreja e entrou para o conjunto. Eu me interessei imediatamente por ele. Eu era muito nova, mas já estava orando para Deus enviar um bom homem, um verdadeiro servo de Deus, para ser meu marido. E Deus me prometeu que eu me casaria sim, em breve, que ele enviaria um servo seu para mim. Então, quando aquele garoto chegou no conjunto, eu pensei, ele chegou, a promessa de Deus chegou. Ele era muito lindo. Eu até orei agradecendo a Deus aquela noite, porque eu tinha certeza que ele era a bênção de Deus para mim. Fiquei toda animadinha, feliz mesmo. Só que naquela mesma noite, minha amiga Esther, que também era do conjunto, me ligou perguntando o que eu havia achado do menino novo. E antes que eu falasse alguma coisa, ela foi logo dizendo que ele era a bênção dela, que Deus tinha enviado ele para ser o esposo dela. Eu nem soube o que dizer. Ela nunca tinha comentado comigo que estava orando para casar. Nunca falou nada disso. Só falava coisas da escola e coisas profissionais que ela almejava. E olha que eu sabia dessas coisas, porque nós contávamos tudo uma para a outra. Nós éramos um grude, igual pão com manteiga. Mas aí eu fiquei preocupada. Só que eu não falei nada do que eu estava pensando para ela. Eu pensei assim, vai ser o que Deus quiser. Mas eu não orei perguntando se ele era para mim ou não. Eu já tinha certeza que era. E aquilo já me afastou um pouco da minha amiga, já nos distanciou um pouquinho. Mas o que eu pensei se confirmou. Ele começou a olhar demais para mim, depois começou a se aproximar. Então ele pediu meu telefone, começamos a conversar e finalmente, ele me pediu em namoro. E aí foi a vez dela se afastar totalmente de mim. Eu nem liguei, eu estava distraída. Queria agora me dedicar a ele. Eu queria era viver a promessa de Deus para minha vida. E irmã, ele me pediu em namoro. E isso foi diante da igreja, diante dos meus pais, tudo direitinho. Firmamos o compromisso e começamos a namorar sério para casar. Um namoro santo. Mas, irmã, foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas que eu nunca contei a ninguém e também não gosto de ficar falando. Nunca falei para ninguém o que vou falar para você e para vocês agora, só para minha mãe, porque ela acredita em mim. E agora eu sei que Deus estava comigo o tempo todo para me avisar. Eu namorei com esse rapaz por uns 7 meses e estava encantada por ele. Uma bela tarde, nós estávamos em minha casa lanchando, quando do nada eu ouvi uma voz de homem me falar assim: manda ele embora.
Nessa hora, nós estávamos falando sobre algo muito empolgante. Ele estava conversando, falando, rindo. Sei lá, eu não lembro sobre o que era, mas era uma conversa muito animada. E ele continuou falando, e eu percebi que ele não ouviu a voz, só eu. Mas aí eu ouvi de novo a voz. Só que dessa vez eu a ouvi bem compassada, mais devagar, como se fosse para eu entender bem mesmo. E ela repetiu: manda ele embora. Eu ouvi, fiquei um pouco espantada, mas não disse nada a ele. Me fiz de doida e continuei conversando com meu noivo. Depois que ele foi embora, eu fui pensar e refletir, e cheguei à conclusão que só podia ser o diabo, tentando separar nós dois. Eu pensei, imagina se eu vou mandar meu noivo embora assim do nada. Ele é um homem de Deus, respeitador, cristão, trabalhador, tem uma boa índole. Só pode ser o Satanás querendo me enganar para roubar minha bênção. E passou. Eu esqueci e ficou tudo bem. Mas aí, um mês depois, nós fomos passear na praia e tiramos muitas fotos. Depois dele me deixar em casa e ir embora, eu fui olhar as fotos e tomei um susto. Em todas as nossas fotos, os nossos olhos estavam pretos. Pretos como se tivéssemos buracos no lugar dos olhos. Era horrível. E não era só isso. Enquanto eu olhava as fotos, onde nós parecíamos mais monstros, eu tive medo. Um medo diferente. Um medo fora do normal, já beirando o pavor. Também senti uma tontura e ânsia de vômito. Foi tão ruim, passei tão mal que imediatamente apaguei todas as fotos e comecei a orar, repreendendo aquele mal. Eu achava que estava sofrendo um ataque espiritual contra meu futuro casamento. Então, orei, repreendi e quando passou, eu deixei para lá. Dias depois eu tive um sonho. Sonhei com um demônio horrível no meu quarto. Ele era um esqueleto gigante. O seu corpo era todo azul turquesa. E no meu sonho eu levantava para repreendê-lo e expulsá-lo, mas eu não conseguia me mexer. E ele me ameaçava. Ele apontava o dedo indicador de caveira dele na minha direção e dizia que o meu noivo era dele. E que se eu orasse outra vez para repreender a legião que dominava ele, eu iria morrer, porque ele iria me matar. Irmã, aquele sonho não foi só um sonho, foi real demais. Me assustei tanto que dessa vez não deixei passar. Contei tudo à minha mãe e ela começou a orar por nós, orar mais intensamente e pelo nosso futuro casamento. Então tudo bem. 15 dias depois, uma amiga que eu não via há muito tempo me ligou e me convidou para ir à casa dela. Assim, do nada. Fazia muito tempo que nós não nos víamos. E ela me convidou. E a casa dela era longe da minha casa, do outro lado da cidade. Eu tive que ir de ônibus. Quando chegou na minha parada, eu desci do ônibus. Na hora que eu desci, dei de cara com a Esther. Ela ficou verde quando me viu. Ela estava com uma senhora toda vestida de branco, igual a uma baiana. Até aquele adorno na cabeça ela usava. E a casa onde elas estavam era um centro de macumba, eu tenho certeza, porque eu ouvi o barulho dos tambores lá de fora. Eu olhei para ela e tive que falar com ela. Eu disse: "A paz do Senhor, Esther." Ela só me respondeu: "Oi." E eu pensei: "Oi? Isso não é cumprimento de crente." Eu não pude deixar de reparar nos trajes dela, porque na igreja ela só usava saia comprida e blusas compridas. Mas ali ela estava de calças compridas bem coladas, uma mini blusa, enfim, toda diferente do que ela usava na igreja. Parecia outra pessoa. Se alguém tivesse me contado, eu não acreditaria. Só acreditei porque vi com os meus próprios olhos. A mulher que estava com ela
que com certeza era uma mãe de santo, me olhou de cima para baixo com um olhar de soberba, me desprezando e me desafiando. Acho que porque ela percebeu que eu era crente. Eu estava com saia longa, cabelos soltos e, aliás, meus cabelos vão até as minhas nádegas. E claro, o Espírito Santo que mora em mim deve ter incomodado aquela senhora, porque imediatamente ela se colocou em posição de afronta contra mim. Só que foi em vão, eu não quis conversa. Disse até logo e fui procurar o endereço da casa da minha amiga. Quando voltei para casa, corri para contar para minha mãe o que vi. Eu disse: mãe, nem te conto quem eu vi vestida de mundana na frente de um terreiro de macumba conversando com uma macumbeira. A Esther, mãe. Minha mãe disse: misericórdia, se desviou. Vamos orar por ela, minha filha. E oramos. Nós não contamos nada a ninguém para não prejudicá-la, nem ao pastor. Algumas semanas depois disso, o meu noivo terminou comigo. Assim, sem mais nem menos. Ele disse que estava enganado quanto aos seus sentimentos. Disse que não queria me magoar, mas que precisava orar mais para não fazer besteira. Eu fiquei arrasada. Logo imediatamente eu pensei que era porque eu não tinha deixado ele me tocar como ele queria. Já há algum tempo que ele me convidava para estarmos a sós num hotel. Ele chegou a alugar, mas eu nunca fui. Ele me falava que não fazia mal, porque já éramos noivos, íamos nos casar, ser marido e mulher, e tínhamos sim que nos conhecer. Só que eu nunca topei. Eu queria e ainda quero me casar virgem. Então, achei que era por isso que ele estava rompendo o noivado, porque eu não cedi. Mas ele jurou que não. Falou que estava confuso, precisava ficar só e por isso era melhor terminar. E nós terminamos. E eu sofri muito, irmã, e também fiquei muito confusa. Eu já estava começando a providenciar algumas coisas para o casamento. Nem preciso dizer que minha fé entrou em crise. Como assim, Deus? Eu pensei. Eu orei por um esposo. Tu enviaste o esposo e agora ele terminou tudo? Levei um pé? Como assim? O que é feito das tuas promessas? Foi um tempo muito difícil, irmã. Eu chorei muito e esfriei na fé. Tinha dias que eu ia para a igreja à força, não sentia mais nada, estava triste com Deus. Mas a minha mãe, que não falava muito, mas quando falava certo, dizia assim para mim: minha filha, confie em Deus, Ele só faz o que é melhor para você. Ao invés de orar por homem, vá pedir para Deus aumentar a sua fé. Aquelas palavras, irmã, me acordaram. Aquilo que a minha mãe falou, assim eu fiz. Comecei a orar por mim. Pedi para Deus me fortalecer, para Ele me dar palavras de sabedoria. Aproveitei também que eu não conseguia comer por causa do desgosto do fora que eu tomei e fui jejuar, mas por mim. Fui ler a Bíblia e me dedicar a Deus. E então o tempo foi passando. Em pouco tempo, Deus me levantou na minha congregação. Começaram então a me dar oportunidade para pregar nos cultos de jovem, e isso me alegrou muito. Percebi que eu já tinha perdoado meu noivo e tudo mais, não havia mais mágoa no meu coração com relação a ele. Jesus também nesse tempo usou uma profeta para me dizer que havia me dado um grande livramento e que eu o louvasse por isso. Então, logo o meu coração estava sarado e eu estava feliz com Jesus novamente. Aí pensei assim: só falta eu ficar bem com a Esther de novo. Quero ajudá-la, não importa o que ela esteja passando ou fazendo, não importa o que ela estava fazendo na casa daquela mulher. Eu quero ser amiga dela de novo, quero ser irmã, quero ser uma bênção na vida dela. Só que
Enquanto eu pensava isso, eu fiquei sabendo que ela foi vista com meu ex-noivo. Eu não acreditei muito, as pessoas falam demais. Até que, num culto de domingo, eles anunciaram um namoro. Ficaram noivos e tudo mais. Na hora, eu não soube como reagir, mas não senti nada. Já faziam quase 6 meses que tudo havia terminado entre nós. Então estava tudo bem para mim. Resolvi ficar feliz por ela. E então, irmã, logo eles se casaram. Foi um casamento lindo. Estava tudo lindo. A decoração da igreja, o vestido da noiva, a festa. Houve um momento em que me senti tentada a ter inveja. Parecia tudo um sonho. E poderia ser meu, poderia ser eu ali, naquele vestido, naquela festa. Mas logo eu espantei esses pensamentos do meu coração e eu disse para mim mesma: o seu dia vai chegar, mas hoje se alegre pela alegria da sua irmã. Alegrai-vos com os que se alegram. E eu decidi me alegrar com eles. Depois do casamento, eles viajaram para a lua de mel. Passaram 15 dias fora e quando voltaram pareciam muito felizes e tudo ficou normal. Mas aí ele começou a vir menos à igreja, até que não vinha mais. E aí ela vinha sozinha. E eu nunca soube o que acontecia, porque Esther não queria amizade comigo. E agora era mais difícil porque eu estava no conjunto de jovens e ela estava no conjunto de senhoras. Ela me evitava, então eu só orava por ela. Minha mãe dizia assim: todo casal tem seus problemas, né? Tem o período de adaptação, a rotina, depois vem as contas, os problemas, enfim, tudo isso faz parte da vida, é normal. Só que um dia, Esther apareceu na igreja com o olho roxo. Estava chorando e se aconselhando com o pastor. Ela tentou esconder o olho roxo quando me viu, mas eu vi. Quando ela saiu, eu fui perguntar ao pastor o que estava acontecendo, porque ela era minha amiga. Mas ele me respondeu que não podia conversar sobre os problemas dos casais com os jovens. Tudo bem, eu disse. Então, depois de mais um tanto de tempo, ela parou de vir à igreja. Definitivamente, não se via mais Esther nos cultos, nem nas orações. E todo mundo falava que ele estava maltratando ela, e ela nem saía na rua de tanta vergonha. Depois, o que eu fiquei sabendo é que ele batia tanto nela que os pais dela tinham que intervir, tinham que ir até lá. E ela também não gostava que ninguém fosse lá. Ela não gostava de receber visitas. Era assim, acontecia, depois ele se acalmava, pedia perdão e ficava tudo bem. E ela aceitava. Depois ele dava outra surra nela e quando perguntavam sobre o barulho ou machucado nela, ela dizia que se acidentou dentro de casa. Sempre assim. Ela nunca procurou uma delegacia, ela nunca procurou por socorro, nunca aceitou ajuda. Eu acompanhei tudo de longe, porque uma irmã que morava na rua dela ouvia a quebradeira e corria lá em casa e contava tudo para minha mãe. Minha mãe sempre falava: está vendo, minha filha, o tamanho do livramento que Deus te deu? Mesmo assim, a gente ficava revoltada. Ele não queria que ela fosse na igreja, nem deixava ela trabalhar, nem ter celular ele deixava ela ter. A gente queria ajudar, mas é difícil ajudar quem não se deixa ser ajudado. Uma vez eu fui até a casa dela, esperei ele sair para trabalhar e bati no portão para ver se ela vinha. Eu queria muito falar com ela, orar com ela. Eu ficava imaginando como ela não deveria se sentir só. Então eu bati no portão por quase 15 minutos ou mais. Então eu vi a sombra dela na janela, olhando, mas ela fechou a janela quando viu que era eu. Então não me restou alternativa, senão ir embora. Passou mais uns dias
e numa tarde, enquanto fazíamos um bolo, a irmã que trazia notícias tocou a campainha lá em casa. Minha mãe foi abrir o portão e ela entrou, toda alvoroçada, dizendo que a casa da Esté estava cheia de polícia. Nós largamos tudo e saímos correndo para lá. Chegando lá, nem conseguimos chegar perto do portão da casa. Era um tanto de gente assim. Eu vi os pais da Esther saindo da casa aos prantos. Foi quando alguém falou perto de nós: coitadinha, tão jovem, tinha a vida toda pela frente. Aí percebemos que ele havia feito alguma barbaridade com ela e infelizmente soubemos que ele tirou a vida dela. Irmã, foi uma grande tristeza. Foi uma grande tristeza o velório, o enterro. Eu chorei muito por ela. Sem falar que, quando eu olhava para ela dentro do caixão, não conseguia parar de pensar que podia ser eu ali. Irmã, eu estou contando coisas que eu vi e vivi e que me marcaram e me ensinaram muito. Depois de tudo isso, eu foquei em me dedicar aos meus estudos e principalmente em servir a Deus, que é quem conhece o profundo e o escondido e pode nos livrar das armadilhas do inimigo. Eu tenho 28 anos, irmã, e ainda não me casei. E não estou com pressa. Eu vou esperar até o dia que tiver que esperar. Porque eu percebi que, assim como a Esté, tem mais mulheres sofrendo, perdendo a coisa mais preciosa que Deus nos deu, a vida. Eu não gosto de falar sobre isso. Depois de hoje, não quero mais falar sobre isso, mas quero que fique isso aqui no seu canal registrado. Que a história da Esté, que é minha história também, possa ensinar alguma coisa para alguém, assim como me ensinou. Eu só espero uma coisa, que a Esté tenha se reconciliado com Deus antes de partir para a eternidade e que eu ainda possa encontrá-la, que ela esteja com Deus, porque eu creio que o nosso Deus é misericordioso para salvar alguém até na última hora. Vamos vigiar, irmãs. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações do nosso canal. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.